Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos começando mais um podcast do Suzy Talks Podcast. E hoje eu vou conversar com uma amiga querida que está no Brasil. É uma das maravilhas a gente ter internet, né? É poder falar com pessoas que estão do outro lado do mundo. Então, eu vou convidar a Camila. Ela já apareceu aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu sei mexer. Tô aqui aprendendo ainda, né? Peraí. Acho que é aqui. Ela chegar. Tô aqui cheia de equipamento hoje. Testando o microfone que não queria funcionar, mas agora já tá bom. Olha, a Camila chegou. Ai, que linda! Oi, Toda produzida. cheguei. Claro, o evento, né? Nossa, amiga, obrigada. Tudo bem? Tudo bem, saudades. Também. Amiga, primeiro eu quero te agradecer. Eu já fiz aqui uma pequena introdução, mas também acho que não tinha ninguém ainda. Eu vou. Hoje é o meu quinto podcast. E eu achei muito interessante o tema, porque é um tema que eu gosto muito de falar, gosto muito de conversar sobre esse assunto. E você é uma pessoa que eu admiro demais, a gente já se conhece há muitos anos, a gente depois já vai falar sobre isso também. Então, eu queria assim, falar também um pouco sobre a sua história, contar a sua história de vida. Claro. Então, primeiro também quero te agradecer por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com você, né? Diminuindo as distâncias. É verdade. Então, amiga, vamos lá começar? Vamos Tá lá. preparada? Tô. Vamos lá. Eu tava super nervosa antes de começar. Tipo, tava aqui Não, eu. ligando as coisas e não tava funcionando bem, o microfone não tava ligando, não sei o que tava acontecendo. E eu, ai meu Deus do céu, o que tá dando de errado? Mas pronto, já tá tudo Não, eu também super nervosa, primeira vez, né? ao vivo. Pronto, tá tudo certo? Vamos lá. Vamos lá. Só coloquei no modo avião, porque senão começa a receber ligações e depois atrapalha. Ah, verdade. Deixa eu Põe o fazer o mesmo. seu também. Eu descobri isso agora, gente. Quando a gente tá Resolvido. gravando um vídeo ao vivo, uma live, se a gente colocar em modo avião, mesmo que receba alguma ligação e tudo, não atrapalha. É Olha a isso. Josi, linda também, outra médica. Nossa, A gente já vai maravilhosa, falar, né? já tô querendo aqui fazer perguntas, Minha mas pronto, vamos. Minha inspiração. Ela dizia que eu inspirava e ela virou minha inspiração. Olha o Luiz Felipe. Maravilhosa. Então vamos lá. Amiga, vamos falar um pouquinho da nossa amizade, né, amiga? Como é que a gente se conheceu? Amizade de muitos e muitos anos, né? Muitos anos, sim. Quer falar um pouquinho? Então, a gente se conheceu, acho que era a sétima série. Acho que era Por isso, né? aí, Sétima série. sim. Redenção, lá no Paulo Muniz. A gente começou a estudar juntas. E começamos ali nossa amizade. Desde então a gente nunca mais, né, se desgrudou, nunca mais deixamos de estar sempre juntas, de fazer tudo junto, Uhum. né? Viramos amigas, confidentes e foram agregando outras pessoas ao grupo ali. Nós, né, Uhum. tivemos nesse período amizades muito especiais e que ficaram, né, para sempre, para o resto da vida, né? E hoje isso é tão raro É. que, né, chega aquece o coração, saber que a gente tem com quem contar, né, tantos anos, independente do que seja, da distância. Uhum. E, né, mesmo quando a gente se separou, deixou de estudar junto e nada mudou, né? Nada separou a gente. Nem quando você foi embora, nem quando eu me mudei. Uma amizade realmente muito forte, sólida, né? E de muito amor e cumplicidade sempre. A gente, eu E agora estive Só para falar aqui uma coisa para você.
Eu fui no Brasil agora, né, ano passado, e a Camila foi uma das minhas amigas que viajou, não sei quantos quilômetros, amiga, nem sei, Mil e... Quase 1.300 quase quilômetros. 1.300 para lá, 1.300 para voltar, né? Então, assim, É, ela foi para ficar comigo, o quê? 2 dias, não foi, amiga? 2 dias,2 dias. 3 dias ou 2 dias, assim, que a gente ficou juntas. Ou seja, ela saiu de propósito só para me ver. Outras amigas também fizeram isso. Então, assim, eu sou muito grata, porque a gente está longe e é tão importante, né, esse laço. Quando o bicho pega, é para aí que a gente corre, né? É, Para as amigas que a realmente. gente tem a vida inteira. E sempre assim, né? A gente fica, sei lá, semanas sem se falar. É, Aí acontece qualquer coisa. Amiga, por favor, me ajuda. é mesmo. E como é bom. Hoje em dia é tão difícil, né? Assim, criar, não sei, né? As amizades que começa de agora, é difícil às vezes, né? Se manter, ou ser tão intenso, ou se cultivar também, né? Para não se perder. Depois a vida vai para um lado, outro vai para o outro. E às vezes o mais comum é perder contato, né? E a gente não, graças a Deus. Graças a Deus. Amiga, me fala aqui uma coisa. Me conta um pouquinho da sua história, né? Eu já sei essa história toda, mas vamos contar para quem não conhece ainda. Você fez biomedicina, não foi? Em Redenção? Foi. Eu falo assim que a vida tem caminhos, né? Uhum, Sempre tem. E por mais que no momento a gente não esteja onde quer estar, a vida vai se encaminhando e vai colocando a gente em determinados lugares, né? uhum, Quando eu tinha 17 anos, eu morava em Goiânia, eu fazia cursinho, né? Eu queria já medicina. uhum, E então foi quando eu engravidei, né? E aí, quando eu engravidei, tive ali os meus sonhos, né, por um período encerrados, né? Tive que ficar em redenção, né? Tava grávida. E uhum. aí surgiu a faculdade. Surgiu a faculdade lá em Redenção, abri o curso de biomedicina e aí eu pensei, já que medicina no momento não dá, então Amiga, porque eu vou ali você sempre quis medicina, não foi? sempre, amiga. Sempre, sempre, sempre foi meu sonho, sempre foi meu desejo. Uhum. Eu acho que. Eu sempre falo que é como se eu tivesse atraído a medicina para minha vida, porque eu me lembro de ser muito pequena, criança, e me imaginar sendo médica. Eu me imaginava ali de jaleco, eu me imaginava ali atendendo as pessoas, eu me imaginava médica, sempre, Linda. sempre. E aí, como não pude naquele momento e sempre quis a área da saúde, tinha ali, né, a biomedicina, Uhum. eu fui ali para aquele lado, né? E fiquei, eu estava grávida de 5 meses quando eu iniciei, né, o curso. E cursei biomedicina por 2 anos, praticamente. 2 anos, 2 anos e meio, quase. Uhum. E aí, por questões da vida mesmo, eu tive que parar o curso, né? Eu tive que encerrar ali aquela parte da minha história. E me mudei de Redenção por conta do Luiz Felipe, do pai do Luiz Felipe. Na época, né, a gente estava junto ali, mas aí a relação não deu certo e eu voltei para Redenção. E biomedicina não concluiu, né? Não concluí. Uhum. Fiz 2 anos e meio só. Uhum. Aí voltei para Redenção, fiquei um período ali trabalhando, né? Trabalhei na Juari, né? Indicação da nossa outra grande amiga, a Já, já, Jaque, assim. Então, ainda não numa apareceu aqui ainda. concessionária. É. Sim. Aí comecei a trabalhar numa concessionária de carros, né? Como atendente, telefonista. E surgiu assim, a ideia de fazer engenharia de produção, que tinha na faculdade pública lá, né? Na UEPA. Uhum. E aí eu comecei a estudar e decidi que ia seguir por aquele caminho que a vida tinha me trazido, né? Não era o que eu tinha escolhido, mas a vida tinha me dado aquela oportunidade e eu decidi
que ir a fundo. Então, fiz o vestibular para engenharia de produção, passei, né? Uma universidade muito boa, a UEPA, para engenharia de produção, é uma das melhores. E segui. Foram 5 anos de engenharia, né? Nada a ver com nada. Nada a ver. Nada a ver. Enfim, e aí fiz engenharia de produção, cursei os 5 anos de engenharia de produção. Já no final do curso, eu já engatei numa pós-graduação, fiz uma pós-graduação também em gestão de qualidade. E aí, nesse meio tempo todo, né, eu me casei de novo, né? Meu ex-marido era médico. E a medicina ali, sempre rondando, né? Sempre rondando. Enquanto fazia engenharia de produção, eu trabalhei em um hospital, que foi onde eu conheci meu ex-marido. E eu trabalhava dentro do centro cirúrgico desse hospital, né? Que é o maior hospital lá de Redenção, que é o regional. É, o hospital regional, sim. E eu me lembro, sabe, de estar ali sentada, vendo os médicos, vendo as enfermeiras, vendo tudo acontecer. E aquilo, por um lado, me dava, assim, uma angústia, sabe? Porque eu queria estar do outro lado. Eu queria estar lá, sabe? Do outro lado. Eu queria estar fazendo aquilo tudo que eu via eles fazendo, sabe? E não podia no momento, né? Não podia. E Redenção também não tinha, né? Sair de lá era difícil. Não tinha. Não tinha. Amiga, só Mas é voltando. engraçado. Engenharia de produção, então, nunca exerceu, né? Eu sei que não, mas é só pra... Nunca exerceu, não. Não. Nunca exerci, porque assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de fazer o vestibular para medicina, né? Foi, eu acho que 1 ano, mais ou menos, de diferença. Assim, eu me formei em 2000 de 2014 para 2015, né? Final de 2014 para 2015. E aí fiquei o ano todo de 2015, né? Trabalhando. Eu tinha lá a padaria, né? O pão de queijo, né? E aí fiquei esse 1 ano lá com os meus pais, trabalhando. E aí tive a oportunidade de fazer medicina já no início de 2016, que foi quando eu fui fazer cursinho para prestar o vestibular, né? Aí fiz o cursinho, fiz 4 meses mais ou menos, 5 meses mais ou menos de cursinho, né? E aí todos os lugares onde eu queria cursar naquele momento não deu nada certo. Porque eu não tinha feito Enem, eu tinha acabado de me formar, né? E aí todas as faculdades mudaram, não tinha como fazer mais vestibular tradicional. Todas iam pegar a nota do Enem. E eu não tinha feito, né? E no cursinho surgiu, assim, um dos professores era aqui de Brasília, e ele comentou sobre as faculdades aqui de Brasília, né, as opções, e eu acho que era para ser mesmo, né? Porque era o último dia de inscrição nesse vestibular. Eu não sabia nada de Brasília, nada, nunca tinha vindo aqui, não sabia como era, não sabia nada, não tinha pessoas que eu conhecia aqui. E aí fiz a inscrição, assim, por fazer mesmo, né? Porque eu queria cursar mais perto de casa, né? Em Araguaína, no Gurupi, ou Porto Nacional, né? Palmas, que eram os lugares onde estaria mais perto de casa. Até Goiânia mesmo, né? Que tem família também. Mas aí Goiânia, naquele meio do ano que eu iria prestar, não teve vestibular. Então, assim, foram pouquíssimas opções as minhas, né? Então era Brasília e eu fiz também a inscrição para um vestibular em Minas, lá em Viçosa. Ainda mais longe. Assim, eu não tinha muita opção naquele momento, né? Mas aí fiz o vestibular, fiquei em Goiânia e eu fiz o vestibular dia 29 de maio de 2016, não esqueça esse dia. Dia 13 de junho, mais ou menos, eu recebi o resultado. Não, dia 9 de junho eu recebi o resultado. Quando você fez no vestibular, você ficou com o feeling que você ia conseguir passar ou você ficou pensando, ai, não sei, como é que você saiu de lá? Não, então.
Eu achei que eu achei a prova ok, sabe? Achei que tinha ido bem, achei que em algumas matérias não tinha ido tão bem, que eram as matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade por conta do tempo que fiquei sem estudar, né? As matérias, assim, de ensino médio, tradicionais. Uhum. Mas, assim, matemática por conta da engenharia de produção, eu me dei bem, química, mais história, geografia, negação. Aí eu, assim, tava preocupada por conta dessas outras matérias que eu não tinha tanto contato, né? Mas no fim o saldo era positivo, você saiu confiante. No fim eu saí confiante. Saí pensando assim. E aí quando saiu o gabarito, né, eu fiquei mais confiante ainda. Boa, Porque tinha ido muito bem. muito bem, boa. E depois começou a estudar em Brasília. É, aí, de- Como aí é que foi essa depois transição? veio toda aquela história, né? Foi bem difícil para vir embora, foi bem difícil tomar a decisão de vir, né? Porque por causa do acidente do meu irmão, que foi na mesma época, né? Nossa, que barra, né? Eu lembro que eu fiz a inscrição aqui para a faculdade, dia 13 de junho, e dia 20 foi o acidente dele, né? Eu tinha acabado de chegar em Redenção, 2 dias antes. E as aulas iam começar em julho, né? Dia 25 de julho. Acabou que, por conta do acidente, de toda aquela loucura, né? Minha Uhum. ex-cunhada descobriu que tá grávida, ele na UTI, né? Nossa, eu O lembro acidente dessa fase, foi tão difícil, meu Deus do céu. foi uma barra, né? Eu pensei em desistir, eu não sabia como que eu ia deixar minha família, minha Uhum. mãe, meus pais ali com meu irmão daquele jeito, né? A gente, sim, foi desenganado pelos médicos algumas vezes. Então eu estava muito desesperada. Eu só queria, sabe, desistir de tudo. Eu lembro de você falar isso, que queria voltar pra lá e que não dava pra você ficar aí. Mas aí eu vim assim atrasada, né? Já um mês atrasada praticamente. E foi muito difícil ficar. Foi muito difícil passar por esse dilema, assim, sabe? Entre ficar, seguir meu sonho, entre voltar para casa para ajudar meus pais, a minha Porque você família. devia sentir assim, um pouco de culpa, né? De estar indo embora e. Sim, Embora você sim, não tivesse que sentir isso, às vezes é inevitável, né? A gente acaba sempre por. sim. Muita culpa, muita culpa. E essa culpa assim, me carrega, assim, eu carrego essa culpa desde sempre. Mas a gente tem que entender também que nós temos vidas separadas, né? Que Uhum, eu estar aqui ou não estar aqui não ia mudar a condição do meu irmão naquele uhum, momento, né? O que eu podia era dar apoio, era dar, né, suporte, e eu sabia que eu poderia dar esse apoio, esse suporte bem mais se eu conseguisse, né, realizar meus sonhos. Se eu conseguisse ser médica, porque a gente sabe que o trabalho como médico, né, ele é bem remunerado. Então, uhum, eu sabia que eu ia ter possibilidades bem maiores de ajudar minha família, né? Meu irmão, minha sobrinha que estava chegando. uhum. Então, tudo isso pesou, sabe, para eu decidir ficar, para eu decidir. E assim, meu filho teve que ficar lá também, então foi outra coisa muito difícil de Senhor, estar aqui sozinha, de estar aqui, né, sem perspectiva de voltar, né? Assim, eram 6 anos, é né? muito tempo. Uhum. É muito tempo. Mas, embora seja muito tempo, o tempo passa. E ele passa de qualquer jeito. Se Exatamente. você fizer ou se você não fizer, o tempo vai passar. A única diferença que eu sempre disse foi que daqui 6 anos eu vou ser médica. E se eu ficar em redenção daqui 6 anos, talvez eu não seja nada do que eu queira ser. É. Então, isso pesa bastante quando é a sua vida, quando são, né, as suas decisões, quando é o seu futuro, né? Claro. E aí foi uma barra, né? Mas venci. A gente vence sempre. Claro. Amiga, e depois quando você começou no curso,
de medicina, logo no início, primeiro semestre, segundo, você, à medida que ia evoluindo e estudando e se aprofundando, você chegou e falou assim, nossa, era mesmo isso que eu queria? Houve algum momento, assim, durante o curso que você pensou, ai, acho que não, ou que você se... Teve algum conflito interno de achar que não era aquilo? Não, Nunca, nunca, né? não. Desde o primeiro dia, desde que eu comecei a estudar, embora fosse difícil. Todas as vezes que eu ia para a faculdade, ou todas as vezes, porque o meu curso era muito prático, né? Então a gente, desde o primeiro semestre, já ia para o hospital, já ia para os postos de saúde, já ia, né, para a prática. Então, desde sempre eu pensava que realmente era aquilo, que era ali que eu queria estar, que era aquilo que eu queria fazer, que era aquilo que eu amava. E mesmo com as dificuldades, mesmo sendo difícil, porque a vida do médico é difícil, Né? muito. Eu acredito. Então, assim, todas as renúncias, desde a faculdade, né? Desde ali, o primeiro semestre, tudo que você precisa renunciar, né? Eu renunciei a ficar com a minha família, eu renunciei a ficar com meu filho por um tempo, eu renunciei a muita coisa, né? Então, é tudo muito sofrido, é tudo muito difícil no início, sabe? Mas também a faculdade, ela te suga muito, né? Porque é integral, você tá ali de manhã, você tá ali à tarde, você chega, você tem que estudar, porque é muita coisa, né? O É curso preciso muita dedicação, né? Muita disponibilidade. sim, é integral. No momento que você decide fazer medicina, você tem que colocar em mente que aquilo ali é a sua vida. Você vai viver medicina, você vai respirar medicina. E que você Então, nunca não, para de estudar, né? Nunca não, é pro não tem resto da como. vida. Pro Porque depois, se resto você da não se vida. atualiza, né? Acaba. Não tem como. Exatamente. Não tem como. Amiga, e teve assim momentos em que você tinha conseguido passar no vestibular, que você já estava cursando medicina, que veio aqueles pensamentos de eu não sei se eu vou conseguir, ou aqueles pensamentos que a gente às vezes, embora a gente tenha, né, noção da nossa força, mas que às vezes são ali aqueles autossabotadores que estão lá no fundo. Teve assim algum momento que você pensou, não, eu não vou conseguir? Nossa, muitos, 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 muitos. Eu tinha muito tempo que, assim, sempre estudei, né? Eu sempre estudei muito. Desde a engenharia, eu sempre fui muito dedicada aos estudos, né? Desde sempre, vocês sabem, né? E Que eu muito sempre fui muito inteligente estudiosa. sempre. E aí, mas a carga, né? Da medicina é bem diferente. Uhum. Então, teve muitos momentos que eu não conseguia acompanhar, que eu pensava, meu Deus, isso é muito difícil, eu não vou aprender cardiologia nunca na vida. Oh, meu Deus. Isso é muito difícil. Eu pensava que nunca ia conseguir cardiologia, nefrologia, nossa, muitas matérias De que tudo, eu assim, agora falando em difícil, de tudo, o que é que você achou mais difícil? Cardiologia? cardiologia para mim até hoje, mesmo Sério? trabalhando, mesmo já, eu ainda me vejo com dificuldade, sabe? Assim, ainda tenho que ir lá estudar mais um pouco e Aham. Eu pensava que você ia falar que era neurologia. você acredita que não, neurologia, eu tenho até uma coisa engraçada sobre neurologia, né? Na época da faculdade, a gente estudava com módulos, né? Assim, eram como se fossem módulos de PBL, né? Que é uma outra estrutura de ensino. É Uhum. uma estrutura bem prática, né? A gente não tem um professor ali dando aula sobre a matéria, não. A gente tem ali, o professor chega, traz um problema, e dentro daquele problema a gente vai para casa estudar aquilo sozinho. Aí volta numa outra aula para expor tudo que a gente estudou sobre aquilo e depois a gente tem ali uma discussão numa mesa redonda, não sentados assim. A turma era Uhum. toda dividida em grupos de 12, 13 pessoas e a Uhum. gente ficava ali numa tutoria em que a gente ia dizendo para o professor o que a gente tinha estudado e tudo, né? Então é muito prático. E Nossa, deve aí ser eu super lembro que a gente interessante, estava. né? E aí eu lembro que a gente estava tendo neurologia e parasitologia, que era assim, parasitologia que estuda a parte de, né, dos protozoários ali, das verminoses, e a neurologia, que também é muito difícil.
Então eram duas matérias bem difíceis, né? E eu me lembro que eu tinha me saído muito, muito, muito bem na primeira prova. A gente fazia duas provas. E eu tinha me saído muito bem naquela primeira prova. Aí na segunda prova, o pessoal não tinha ido muito bem e tudo, e queria mudar a data das provas, sabe? Só que eu tinha que ir em redenção por conta do meu irmão, na época, né? E aí eu bati o pé, eu falei assim, não vou assinar, porque... E aí todo mundo veio chorando, por favor, assina para mudar a prova, para não... Porque a gente tinha prova de neurologia e parasitologia no mesmo dia. E como o pessoal não tinha ido tão bem em neurologia, eles queriam que dividisse cada um em um dia para ter mais tempo de estudar. Claro. Aí eu falei, não tem como. Não tem como, não vou assinar. Fui odiada pela turma durante muito tempo. Deve ter feito um boneco de voodoo. Espetaram. Não, com certeza, com certeza. E aí eu lembro que falaram assim, você tá fazendo isso, eu quero ver, você vai se dar mal, não sei o quê. Aí eu fui lá e tirei um notão de novo, entendeu? Tava confiante. Eu já tinha ido bem, né? E é uma coisa que eu gosto muito. Então, tranquilo. Nossa. Amiga, e assim, me fala uma coisa, porque tem que estudar muito, né? Igual a gente estava falando, tem que ser muito dedicada, tem que estudar, tem que respirar, né? Medicina. Como é que você fazia com a sua rotina de estudo? Como é que eram os métodos que você utilizava para estudar, para conseguir ter mais facilidade, né? Para tornar aquilo um pouco menos difícil. Como é que você fazia? Como é que era a sua rotina de estudo? Como é que era a sua rotina nesse período? Bom, então, nesse método é um pouco mais, eu digo assim, que mais fácil para você ter uma rotina, para você ter um método. Por quê? Porque o professor dava um caso clínico, dentro daquele caso clínico, eu vou dar um exemplo. Diabetes. Diabetes. Então, ele falava, um paciente X, 50 anos, tais sintomas, isso e aquilo. Qual o diagnóstico, né? E aí, dentro daquilo, vinha, a gente discutia lá, falava, diabetes, tal. E dentro disso, a gente tinha um roteiro para estudar tudo sobre aquele tema, né? Então, a gente tinha os livros, tinha os materiais que a gente tinha que correr atrás, porque a faculdade, porque assim, não era disponível, né, pra gente. Eles só davam assim as fontes mesmo, os livros que a gente tinha que estudar. E eu sempre gostei muito de resumo, né? Eu sempre estudei fazendo resumo. Então, eu sentava, lia o material, fazia o resumo e antes de ir para a tutoria tinha que ler novamente aquilo, porque você tinha que falar sobre aquele tema, né? Então, o meu método sempre foi esse. Eu sempre gostei de ir lá e ficar fazendo resuminho mesmo, para poder fixar na mente, sabe? Melhor, né? Amiga, e depois, assim, você é muito disciplinada, assim. Eu acho que uma das suas características que eu mais me inspiro é a disciplina. Você é muito disciplinada, você é muito focada, mesmo para treinar, né? Os treinos, você treina sempre. Você conseguia encaixar os treinos? Como é que você fazia com os treinos? A alimentação? Porque, assim, normalmente, quando uma área da nossa vida a gente não pode tirar o foco dali, as outras às vezes desanda, né? Às vezes é difícil, né? Conseguir conciliar tudo. Como é que você fazia com o resto? Como é que você fazia com a alimentação? Depois também tinha o Luiz Felipe, né? Que ele foi morar com você, você estava ainda fazendo medicina, né? Tava. Então você tinha um adolescente em casa, você tinha sua rotina de treino que é uma coisa que eu acho assim, para você é fundamental para sua saúde, né? Física e mental. Como é que você fazia para conseguir se organizar, para conseguir gerir seu tempo, de maneira que não deixasse que as outras áreas da sua vida ficassem para trás ou ficassem prejudicadas? Bom, é igual você fala, né? Eu sempre tive muito assim de rotina, né? Eu sempre fui uma pessoa de rotina. E sempre tentava achar meios de que eu tivesse a minha rotininha ali todos os dias, né? Então, por isso, eu entrava na faculdade às 8 horas da manhã, todos os dias, e eu treinava antes.
Por quê? Porque eu sabia que não ia ter mais nenhuma intercorrência. Porque se eu deixasse para poder fazer todo o resto, as minhas prioridades, né? Deixar minha saúde, atividade física, que eu sou apaixonada, para Uhum. depois, tinha que estudar. Tal dia tinha uma prova. Porque tinha que ir para uma prática, não sei onde, chegava cansada, né? Uhum. Então, eu sempre priorizei começar o meu dia sempre com atividade física. Sempre, Sempre de sempre, manhã. sempre. Sempre pela manhã. Aí eu acordava ali por volta das 5, 5 e meia e ia treinar às 6 horas. Treinava às 6 da manhã, chegava. Era engraçado que os colegas falavam: Meu Deus, como que você consegue? Porque você já foi treinar, você já tá aqui toda arrumada, maquiada, de salto, Sim, porque ela anda sempre impecável, a Camila, sempre impecável. e já tá na faculdade arrumada, de salto e maquiada. Aí já foi treinar. E com a alimentação, assim, eu sempre fui muito preocupada com isso, né? Porque, Ave Maria, eu respirei, vi o folder do McDonald's e já engordei 5 quilos. Infelizmente, né, amiga? Você tem tendência, você engorda fácil, né? Tem essa Demais, facilidade. nossa, muito. Então, se eu não me cuidar nessa parte, eu vou engordar, assim, 2 meses eu engordei 10 quilos. É fácil. A amiga, a Jaqueline tá bem aqui mandando mensagem no WhatsApp. Ela esqueceu da live. Nossa Senhora. Agora tá mandando Cabeçuda. mensagem. A gente depois tem que brigar com ela. Mas sim, quando a E gente, depois eu vou aí, sabendo da sua tendência, né? Se não cuidar. mas aí, assim, na época da faculdade eu tinha a possibilidade de vir almoçar em casa, porque eu morava pertinho da faculdade, né? Do lado, assim, 2 minutos. Então Uhum, eu vinha, fazia minha comida aqui todos os dias. Então eu tinha essa facilidade, né? Que é bem diferente de agora, da minha realidade de hoje, né? uhum. Então na E época eu você tinha comia como sempre, então, manter. muita sua comidinha. Fazia sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre fiz minha comida, minha própria comida. Amiga, eu só E falo aí, agora que entrando em comida, toda vez que eu. Você já sabe, né? Que a minha vida é tentar fazer dieta. É tentar. E sempre que eu precisava de ajuda, eu te pedia. Eu falava assim, amiga, me ajuda, amiga. E você dava socorro. sempre, e você dava sempre umas dicas maravilhosas. Porque no fundo, amiga, assim, é difícil, né? Acho que a Muito. gente. Assim, o que que você fala, assim, em relação a ter uma alimentação saudável? Qual que é a sua opinião, assim, para tornar essa, essa escolha mais fácil? Assim, o que que você daria, assim, de dica para ter uma alimentação saudável, para que não seja uma coisa difícil? Amiga, é simples, é o básico que funciona. Isso aí a gente tá cansado de saber, né? O básico funciona. Uhum, Arroz, feijão, encher o prato de verdura e folha, proteína em todas as refeições, porque é muito importante, né, para uhum, vários sistemas do organismo. Então, focar em proteína em todas as refeições, uhum, focar no básico, na nossa comidinha aqui brasileira do dia a dia, né? Não ingerir tanto carboidrato assim, diminuir um pouquinho, né? Encher ali o prato de um monte de verdura uhum. colorida, né? Mas ter ali o arrozinho, o feijão, as verduras, né? A proteína sempre. E o que a gente sabe é que o que é mais difícil é as exceções, né? É a cervejinha, é as besteiras, é a pizza, o sanduíche, porque querendo ou não, a gente liga muito a alimentação com as nossas emoções, né? É. Então, tô triste, vou beber uma cerveja, vou comer uma pizza, vou comer um chocolate. Tô de TPM, vou comer um chocolate. Uhum. Então a gente liga muito a comida, Desconta, né? né, às nossas Desconta muito na emoções, né? comida. Então, fazer dieta não é difícil, porque é o básico ali. O difícil é lidar com todo o resto, é lidar com os outros tipos de alimentos, né? É lidar com outro tipo de alimentação. Também não acho que tenha que ficar de fora, não. Todo mundo, né? Tem que Uhum. ali comer alguma coisa, né? Sua pizza, sua cervejinha, né? Mas isso precisa ser com regras, né? Com mais regras, Claro, né? claro. Mas a alimentação do dia a dia, a minha alimentação mesmo sempre foi isso, sempre foi. Então, sempre treinei, sempre comi muito ovo,
proteína sempre. Então, mais a comidinha básica mesmo. Eu oscilo muito. Eu tenho fases que eu tô comendo só verdura, aí já não como arroz. Aí tem fases que eu já como de tudo, aí tem fases que eu fico fazendo um monte de restrição. Oscilo muito, E muito, de muito. manhã, o que Depende, que você sim. come de manhã? Então, geralmente eu não costumo comer pela manhã. Eu gosto muito de fazer jejum. Muito. Já te Ah, falei sobre isso, eu né? Eu gosto entendi. muito Sim, de sim. fazer jejum. Mas quando eu como de manhã, amiga, não muda, é ovo. Ovo, Ovo, né? ovo. Ovo e banana. Você sabe que eu como tudo com banana, né? Sei. A Camila é estranha. apaixonada por banana, apaixonada. A estranha. Então é ovo com banana, ovo e pão, ovo. É ovo. Ovo é a minha vida. Eu também, quando estou assim, tentando ficar focada numa alimentação melhor, o café da manhã é ovo e banana. Você já me deu a dica, e já teve outra pessoa aqui também que já me falou, para não colocar uma banana tão grande e só um ovo, colocar 2 ovos e metade da banana. Eu acho que você já tinha falado isso também, não foi? Você já tinha me dado essa Olha, dica. o ideal é, assim, para ser perfeito, tá? 2 ovos e 2 claras. Aí, Ok. fechou uma quantidade de proteína top e você tá ingerindo ali E a banana proteína e algum inteira ou carboidrato. metade? Uma banana normal, 50 gramas ali, 60 gramas de uma banana prata, Não, outro só né? tem Pequena. bananão, grandão. Não, Tem que ser não aquela metade. banana da, não aquela banana da terra desse tamanho aqui, né, amiga? Aí também você me quebra. Mas é isso. Eu é banana e ovo, quando tô tentando ficar focada. Ou então iogurte natural com fruta. E Ah, um uma pouquinho de boa também. aveia e chia. Pronto. Coloco normalmente uma colherzinha de sopa de aveia, chia e pronto, fechou. E são sempre essas duas coisas. O pior é mesmo é isso. É a sexta-feira, é o sábado, é alguma coisa assim, algum evento. Mas pronto, e agora eu tô tentando. Como eu postei aí há pouco tempo, tô no meu maior peso da vida inteira. Tem que correr atrás do prejuízo. Mas o foco é no básico ali. No básico e diminuir as exceções. É isso. É isso mesmo. Amiga, falamos aqui dos métodos, falamos um pouquinho da sua alimentação e treino. Agora vamos falar um pouquinho aqui de uma coisa que você fez e que eu achei super interessante, eu acho que marcou muito sua vida. Porque quando é, você voltou diferente. Foi a viagem que você fez para o voluntariado. Ah, Me conta um nossa. pouco, fala um pouco como é que foi, por que que você decidiu, como é que foi sua experiência lá, quando você voltou, com certeza aquilo impactou você de uma forma, né? Que você voltou para cá enxergando as coisas de outra maneira. Fala um pouco da sua viagem, do voluntariado, o que que você mais aprendeu. Fala o que você quiser falar, assim. Durante a faculdade a gente teve a oportunidade, né? Era uma professora minha que já tinha ido junto com uma ONG, né? Fazer o voluntariado lá no Quênia, Uhum, né? uhum, E ela queria ter um projeto, né? Então ela recrutou estudantes de medicina, alguns estudantes de medicina. Eram uhum, poucas vagas, eram 20 vagas, se eu não me engano, né? De estudantes. E seriam 20 estudantes e 4 médicos, né? Então, uhum. foi 2 ginecologistas, foi um psiquiatra e foi uma pneumologista. Foram os médicos que foram, né? E nós fomos em 19 estudantes de medicina. E fala só para onde vocês foram. Nós fomos para o Quênia, eram 3 semanas, né, de voluntariado, então uma semana, eram 3 semanas, né, de voluntariado. Uma semana nós passamos em Nairobi, que é a capital do Quênia. Uhum, Uma semana nós passamos na costa, lá em Malindi, que é a costa lá da região. E uhum. uma semana nós passamos no lugar mais lindo e incrível do mundo, que foi na tribo dos Masai Mara. Quem vê aí o Natural Geographic já viu que é onde tem uma das maiores reservas do mundo, né? Para fazer safari e tudo, inclusive eu fiz. Foi uma Uhum. experiência incrível. Acredito. E aí essas 3 semanas foram divididas uma semana em cada local, né? Uhum. Na primeira semana em Nairobi, a gente ficou atendendo num hospital lá. E foi uma coisa, assim, eu digo que foi uma experiência que
só estando lá para saber, só estando lá para ver, sabe? Para ver o que aquele povo passa, o que aquele povo sofre, o que aquele povo tem de carências e de necessidades e como eles lidam com aquilo, né? São E como carinhosos, eles né, amiga? São carinhosos, são afetuosos, e né? como eles são felizes e sorridentes, sabe? Mesmo assim, com tudo, mesmo faltando todos os dentes da boca, sabe? Uhum, Assim, uhum. é uma situação de vulnerabilidade e de miséria, realmente, assim, miséria Fome, né? mesmo, Muita muito fome. grande, muito grande. Mesmo ali na capital, mesmo Nossa. ali na capital. Então, o que eu vi ali, sabe, a cultura é totalmente diferente. As mulheres lá, a gente passou por uma reserva lá, onde as mulheres era retirado o clítoris das mulheres para que elas não sentissem nada, Nossa, ele contou isso, meu sabe? Deus. A mulher lá era tratada como um bicho mesmo. Você via a mulher lá em trabalho de parto e não, sabe, não se fazia nada, não tinham cuidado, as condições de higiene, sabe, de tudo dos locais, era um mau cheiro, assim, que Meu era Deus. uma coisa que, nossa, eu não sei nem explicar, não sei nem explicar o que que era aquilo, sabe? E Você fez ali um parto, não fez, amiga, lá? fiz, Mas fiz. você já conta, continua. É. Mas ali, naquele momento, naquela realidade, naquilo que a gente tinha, a gente estava lá para levar um pouco, né, eu digo assim, do que a gente vive aqui, um pouco do que a gente tem aqui, Uhum. né? Porque é totalmente diferente a medicina que a gente exerce, né? Com respeito, né, com cuidado, Então a gente estava lá para levar um pouco disso para eles, sabe? Uhum. Uhum. Então eles eram muito agradecidos, né? Pela forma que a gente tratava, pela forma que a gente tinha de cuidado com eles, né? A gente foi numa clínica também de usuários, né, de maconha que desenvolviam transtorno mental e esquizofrenia, porque lá eles usam muito. Né? E hoje já é comprovado que realmente, né, o uso de entorpecente pode causar, né, um distúrbio mental numa pessoa que já tenha uma predisposição, né? Uhum. Então, era muito sofrido ver aquelas pessoas ali naquela situação, sabe? Assim, de dependência realmente química. E muito, muito HIV positivo. Mães que estavam ali tendo seus filhos sem, sabe, que também seriam HIV positivo, assim, com certeza. Uma situação realmente, assim, que é um aprendizado, né? É um aprendizado. Você vê a forma que você vive, você vê o que é, sabe, a forma com que aquelas pessoas vivem. Não E tem você como lá, você. vocês ficavam, tipo, dentro de um hospital ou ia, tipo, nas casas? Como é que era, amiga? Não, aí em Malindi a gente ficava na casa da ONG, onde a gente estava hospedado, né? Não Uhum. tinha como, às vezes ficava sem tomar banho, tinha que tomar banho de lencinho umedecido, porque não tinha água. A gente ficava na casa da ONG e ia durante o dia para o hospital. Lá em Nairobi, né? Em Uhum. Nairobi, na capital, que foi a primeira semana onde a gente ficou. Uhum. Já em Malindi, a gente ficou hospedado em um hotelzinho também. Tinha um hotelzinho que a ONG preparou para a gente ficar, né? E também a gente atuava em um lugar lá, num local, que era como se fosse um hospital também. Ah, e depois a forma como os médicos de lá trabalham, igual você falou, não tem nada a ver, né, com a forma que vocês trabalhavam. Não, é uma medicina completamente diferente, assim. Sério? O cuidado que a gente tem aqui e lá, eu não sei se é porque eu fiquei tão impactada com a forma que eles tratavam as mulheres lá, que eu acho que eu não conseguia nem ver nada mais, eu só vi aquilo. Foi muito chocante ver como as mulheres lá são, sabe, vítimas de abuso, assim, muito. A gente visitou orfanato,
orfanatos também lá e as meninas contando assim como eram abusadas por familiares, por primos, por tio, por pai, por, sabe? Assim, abusadas no meio da rua, abusadas de todas as piores formas possíveis. Nossa, que horror, meu Deus. E depois você, com certeza, que isso te virou sua cabeça, né, do avesso. Amiga, você deve ter ficado com tanta vontade de trazer todas as crianças, né? Não, você sabe, né? O jeito que eu sou com criança. Eu imagino. Nossa Você senhora, eu ficar... ficava. Nossa, eu toda hora eu me apaixonava por uma. Toda hora eu queria trazer uma comigo no avião. Agora conta aí do parto que você fez. Ah, Eu lembro então, lá de a você falar gente. e eu fiquei super impactada também. é, é, Lá a gente, né, fez alguns, assim, mas esse em específico foi, assim, um que me chocou bastante, que a mãe já estava há muito tempo em trabalho de parto, muito tempo. Estava no E é como eu hospital? falei, né, no hospital. Hum. E aí há muito, e eles não ligam, sabe? Não tem essa de, ah, não tá nascendo, vamos ali fazer uma cesariana. Não, não existe isso, né? Não. E a gente ali sofrendo tudo para fazer o parto. E aí, quando nasceu, o bebê nasceu morto. Não. A gente tentou ainda tudo, reanimar e tal, mas não teve jeito. Então, e isso acontecia o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Todo dia Não. nasciam crianças mortas, todos os dias. Todos os dias. E pensar que Porque é mesmo só por negligência, né? por Porque negligência. Por passou negligência. da hora, né? E a realidade de muitas mulheres lá, muitas. Meu Enfim. Deus, que horror. Mas, assim, foi uma experiência muito incrível, em vários sentidos, sabe? Vários sentidos. E aí, depois que a gente foi pra tribo, assim, que foi muito legal, que a gente ficou hospedado numa cabaninha lá no meio, né, do da savana lá, Uhum. né? Nossa, deve ter sido super marcante, né? Amiga, e a comida? O que que vocês comiam lá? Nossa, a comida. Nossa! Ai, Deus Ai, do meu Deus, céu! imagino. Nossa, Meu Deus! Foi difícil. Isso aí, acho que a comida foi o pior. Porque Nossa. lá eles comem uma comida assim que é pouco sal, é muito condimento, muito cominho, muito condimento. Uhum. E quase não tem carne, não tem, sabe? É mais lentilha com algumas verduras, um Uhum. pãozinho que é como se fosse tipo um rap, Sim, tipo sim, um rap sim, velho. Eu sim, sim, esqueci o sim. nome. Sim, mas eu Mas sei aquela que é. tortilha, sabe? É uma Fininha, né? tortilha Fininha. fininha. É isso, uma tortilhazinha. E é essa comida, que é tipo uns legumes com lentilha e feijão. E só. Nossa, nossa. Jesus amado. Ai, como eu queria um ovinho naqueles dias. Só queria um ovinho. Mas aí Oh, a meu gente tinha que Deus do comer lá, céu. né? A gente não tinha nem possibilidade de estar em outro, assim, sair. A gente foi um dia só em num shopping lá num lugar perto, que foi o dia que a gente chegou, que a gente conseguiu comer e tal, comprar algumas coisas, mas a gente ficava, né, lá no local e comia as comidas de lá De mesmo. lá mesmo. Imagino. Amiga, vamos agora mudar aqui um pouquinho o assunto. Vamos falar agora aqui da sua vida como médica. Você se formou e tudo e começou logo a trabalhar, né? Você ficou Sim, acho que tempo nenhum, né? Sem trabalhar. Você se formou e começou logo. Até porque tem depois a residência e isso tudo, né? sim. Me conta como é que foi esse início na medicina. Então, antes de me formar, a gente tem na grade curricular uma matéria que se chama eletivo, que é uma matéria em que você escolhe passar ali 10 semanas em algum lugar. Pode ser fora Uhum. daqui, pode ser acompanhando um outro médico, né? E aí eu já, assim, no meu eletivo escolhi já ir para urgência e emergência, né? Eu passei 10 semanas numa UPA trabalhando
porque a realidade do médico recém-formado é trabalhar na urgência e emergência, né? Na UPA, posto de saúde, né? Que são as UBSs. Uhum. E aí eu fui já fazer, né, o meu eletivo nessa UPA, né? Que é próximo aqui no entorno aqui do DF. Uhum. E fiz as 10 semanas lá. E a coordenadora de lá já desde então gostou de mim, de uma outra colega que estava junto comigo, e já falou: olha, que dia é o CRM? Que dia é o CRM Uhum. que eu tenho que te colocar na escala. Então, assim, eu me formei numa sexta-feira, quando foi, tipo, na segunda, na quarta, se eu não me engano, na mesma semana eu já estava trabalhando. Nossa. Fixa, né? Aham. E aí Muito já, plantão. já fui para uma outra UPA também, já comecei a trabalhar. Aí sempre dando plantão. Muito, muito, dia e noite. Nossa, Muito. amiga, foi puxado, né? Eu cheguei a fazer 96 horas direto de plantão, Nossa dia e noite. Senhora. Eu, no início, eu fazia geralmente 36 horas, tipo, de segunda para terça. Eu entrava de segunda, 7 horas da manhã, e eu saía da UPA na terça, 7 horas da noite. Hum. E nesse tempo, você parava para dormir, assim, descansar, né? Durante a noite, a gente consegue, muitas vezes, dividir o horário. Então, geralmente eram 3 médicos, 2 iam deitar, um ficava e a gente revezava. Mas em torno de umas 3 horas, 3 horas no máximo, por noite, que a gente consegue descansar. No resto, não. Nossa, é muito puxado. Amiga, e como é que foi, assim, você tá atuando como médica? Como é que você se sentiu? Assim, sentiu segura? Se sentiu preparada? O que é que vinha, assim, quando você estava lá sentada e o paciente na sua frente, e você, tipo, é claro que você tem ainda a supervisão de um outro médico, né? Ou tá por sua conta. É, naquele momento tinha a coordenadora lá da UPA, né? Uhum, Enquanto ainda estava fazendo o eletivo, antes de me formar, que ela deixava a gente atender. Então, eu já atendia sozinha. Sozinha. uhum. Então, se tinha alguma dúvida, eu conversava com ela: ó, paciente tal, 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 o caso é esse, o que você acha? Ela falava: ó, isso aqui. E aí eu ia lá e só dava conduta, né? Uhum. Aí me formei, peguei o CRM bendito, mandei fazer o carimbo, né? E fui trabalhar sozinha. Aí era eu e Deus, aí não tinha ninguém mais, né? Assim, pra falar nada, pra nada. E o que é que você E sentiu nesse momento, assim, a, de tô por minha conta? a responsabilidade é uma coisa que pesa, né? Pesa porque é uma pessoa ali na sua frente que tá com, né, com algum problema, alguma queixa, que você Uhum. tem que raciocinar e chegar num diagnóstico. E muitas vezes a gente sai muito cru da faculdade, né? Assim, Embora tenha muita prática, né? Ela tá mas o falando. peso, sabe, de você chegar, olhar um raio-x para saber se tem uma fratura, olhar um raio-x para saber se tem uma pneumonia, diagnosticar alguma coisa. Ah, tô com uma dor abdominal. Pode ser 1 milhão de coisas, mas o que que é? Porque Então, depois assim, essa na UPA você pega tudo, né? é tudo, desde criança, gestante, tudo, 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 Nossa. tudo. Essa semana mesmo, que dia? Quinta-feira. Quinta-feira eu fiz um parto. Nossa. E aí, assim, a responsabilidade é muito grande, mas eu sempre fui muito segura, assim, sabe? Não segura burra. De Não, falar, mas eu sei tudo, preparada, né? Você se prepara. eu sei tudo entende? Claro. Mas também, Claro. quando eu comecei a trabalhar, a gente sempre trabalha com outros colegas, né? Então, assim, Aham. para pegar prática, então sempre eu tava lá, olha, chegava um paciente que às vezes eu tinha alguma dúvida e tudo, eu chegava no colega, falava: olha, tô com um paciente assim, tal, falava o caso, o que que você acha? Então, sempre tinham outras pessoas ali, outros médicos, e eu nunca tive vergonha de perguntar. Claro, Porque naquele momento eu tinha acabado de me formar, eu tinha as minhas limitações, né? claro. De conhecimento, de prática, de tudo, né? A gente Uhum. não sai da faculdade sabendo tudo, não. Isso aí é impossível. Exatamente. Até hoje a gente vai morrer sem saber tudo dentro da medicina, que é impossível, né? Uhum. Mas eu não tinha
vergonha, então eu sempre discutia com os outros colegas, né? Que às vezes eram bem mais velhos, já tinham anos de prática. Então eu enchi muito saco de todo mundo no início, assim, sabe? Porque eu tinha muitas dúvidas ali, né? Da prática, de como fazer, de como que é a rotina, sabe? De prescrição, de tudo. Uhum. E tudo isso, como qualquer coisa que a gente faz na vida, né? Tudo é prática. Tudo Sem dúvida. é assim, você tá ali, você tá vendo todos os dias, e aí, aos poucos, você vai conseguindo lidar, sabe? Uhum. Melhor com tudo. Uhum. Amiga, e assim, na sua vida como médica, me conta, se você puder, né? Eu não sei se você pode, mas assim, alguma situação que te marcou muito, uma situação assim que você foi, eu não sei, eu acho que talvez você ainda não consiga se desligar, né? Por ter pouco tempo exercendo. Que você levou para casa, ou que ficou na sua cabeça, ou alguma situação assim, ou durante atendimento, ou qualquer situação assim que aconteceu, alguma situação que te marcou. Ah, durante esse um ano que eu tô atuando várias vezes, né? O que mais marca é perda de paciente, né? É você perder um paciente, né? Não aconteceu tantas vezes comigo, assim, mas aqui, como eu trabalho no entorno, a gente tem algumas dificuldades, assim, para exames, para conseguir realmente dar uma vazão, né? Uhum. Então, como que eu posso dizer? A gente trabalha uma medicina, né, muito clínica, assim, a gente não tem muita coisa disponível, né, para estar atuando. O que não é muito ruim, mas também muitas vezes deixa a desejar, né, em alguns casos. Mas perda de paciente realmente é uma coisa assim que marca, que leva, que você não tem como, sabe? Não tem como não ficar mexido, não ficar, sabe? Paciente jovem, né? Acho que é isso, assim. Já tiveram Acontece. alguns, assim, que, né, acho que nem vem ao caso falar, assim, tanto, mas perda de paciente. Perder um paciente que você está ali atendendo, você muitas vezes pensa, será que eu poderia ter feito algo diferente? Será que, né, será que eu fiz tudo que estava ao meu alcance? Começa a Sempre vem questionar. os questionamentos, assim, por mais que você tenha feito, sabe? Que você Uhum. tenha realmente feito tudo que estava ao seu alcance ali naquele momento, né? Mas muitas vezes é inevitável, né? Né? Porque às vezes também não depende só do que você faz, né? Depende às vezes das condições que você tem para trabalhar, né? E a Exato, gente sabe que o exato. hospital público, por mais que o médico seja muito bem capacitado, um excelente profissional, às vezes não tem condições, né, para trabalhar, não tem material, não tem, né? Então isso depois também acho que deve ser muito frustrante, né, amiga? Tem muito isso também, assim. Mas a gente vai construindo, sabe? Construindo conhecimento, construindo meios, sabe? De conseguir realmente resolver as coisas, né? Uhum, E vai dando certo. é isso. E agora você está se especializando em psiquiatria. É, Amiga, me fala, por que psiquiatria? Psiquiatria sempre foi uma opção para mim. Eu sempre gostei muito dessa área, né? Você sabe que eu sempre fui a amiga, é, Terapeuta? conselho, a terapeuta, né, do grupo, a que sempre estava ali dando conselhos e tentando, né, ajudar de alguma forma nessa Aham, parte, né, principalmente de saúde mental aí, de problemas, né, da parte emocional. aham. E sempre foi uma opção, né? Eu queria também GO, né? Ginecologia e obstetrícia. Mas aí quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ter a parte prática, assim, eu fui vendo, né? O que eu queria da medicina, o que eu não queria da medicina, né? Uhum. E uma das coisas que eu decidi, assim, que eu não queria era viver dando plantão, assim, porque é muito cansativo, né? Nossa, É imagino. muito cansativo. Eu queria ter uma liberdade maior, sabe? Porque Uhum. você tá ali dando plantão, você acaba ficando muito preso, muito.
refém ali, né, aquilo. Porque muitas vezes você não consegue trocar o plantão, você tá doente, muitas vezes você não consegue dar um atestado, né? É bem complicado. Então, eu decidi que eu não queria, assim, viver dando plantão, né? E como eu sempre gostei de psiquiatria, né? Como eu sempre gostei dessa área. E, assim, quando você se forma, ou você vai trabalhar, como eu fiz, né? Já fui trabalhar logo dando plantão, ou você já entra logo na residência, né? Eu quis fazer residência, né, médica, porque existe uma diferença entre residência médica e entre especialização, a pós-graduação, né? Sim. E aí eu me formei, né, todas as responsabilidades, eu sou sozinha, né? Então eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho família, todo mundo para ajudar. E eu não tinha como parar ali de trabalhar, não tinha como parar de trabalhar para fazer residência. Porque a residência médica são em torno de 60 horas de trabalho semanais por uma bolsa de R$ 3.900. É impossível, né? Então, assim, com tudo, né, assim, porque eu também fiquei com algumas dívidas, né, ali no final da faculdade e tudo, eu não tinha como parar de trabalhar para fazer residência, né? Eu fiquei muito frustrada durante muito tempo, porque eu queria muito fazer residência médica, né? E eu até conversei com você uma vez, né, sobre isso. Lembro, Que eu tava muito mal, que eu tava muito frustrada, que eu tava muito triste, né? Que não era o que eu queria estar fazendo residência, que eu tava ali vendo todo mundo, todos os meus colegas indo para residência, sabe? E eu fiquei um tempo assim, sem saber o que fazer, sem muita, sabe, muita perspectiva, muito ânimo, porque eu queria me especializar, né? E aí eu decidi, né, como eu sempre quis fazer psiquiatria, eu decidi que eu ia fazer a pós-graduação em psiquiatria, né? Aí são 2 anos de pós-graduação e você começa a atuar na área, né? E você pode depois prestar a prova de título, né, para especialista. Você precisa de 6 anos de prática, mais uma vez, né? Quando você faz a residência, são 3 anos de residência e você, ao final, vai fazer a prova de título, né? Do mesmo jeito, Na residência, na especialização, você precisa atuar durante 6 anos na área, né, para prestar a prova de título. Então, você tem que comprovar essa prática. Mas da mesma forma, como tudo na vida. 6 anos passam da mesma forma, né? E hoje eu já comecei realmente a atuar, né? Porque eu fui convidada, né, a trabalhar em um CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial, né? Que aí lá eu atendo como só a parte de psiquiatria mesmo, né? Como Que é psiquiatra. muito bom, né, amiga? Sim. E aí já, desde hoje, né? Eu comecei a minha pós-graduação no início do ano, né? E vou terminar ano que vem, né? São 2 anos de pós-graduação. Então, assim, eu vou terminar a pós-graduação, já vou ter ali mais ou menos 1 ano e meio de prática, né? Então, ficaria ali mais 4 anos e meio só para poder estar atuando na área, para poder prestar a prova de título e tirar, né, o título de especialista em psiquiatria, né? Que é o que eu quero fazer, é meu foco hoje. Então, já estou atuando na área, né? Já estou, assim, organizando a minha vida, porque eu ainda dou muito plantão, mas já estou, assim... É porque a minha mente, ela trabalha muito rápido, né? Eu sou muito ansiosa, e aí eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, e aí eu tive que mudar tudo, toda a minha rotina, tudo, para poder pegar esse plantão lá, né? Esses plantões no CAPS, porque eu já queria estar na área, né? Eu já queria estar trabalhando na área, né? Eu comecei semana passada lá. E agora eu já estou pensando, né? Eu já tenho que abrir algum meio, assim, algum dia na minha agenda, né? Porque eu quero abrir consultório particular, eu quero começar a atender, porque uma coisa é você atender um CAPS na rede pública ali, né? Você não tem tanto meio, assim, né? De uma consulta mais demorada, de uma consulta mais, assim, né? O recurso é muito menor, né? Não é como eu quero trabalhar, né? Então, eu estou trabalhando lá porque lá vai me dar a oportunidade de tirar a prova de título, né? Eu preciso ter um trabalho que me dê a possibilidade para tirar a prova de título, né? Exatamente. Especialista. Mas, em contrapartida, eu quero já abrir o meu próprio consultório, né? Eu já quero atender particular,
atender da forma que eu desejo, da forma que eu penso, com tempo de qualidade, né, com meios, né, porque eu também faço hoje um curso de psicoterapia, porque eu não paro nunca, né, eu tô fazendo 1000 coisas, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para nada, mas eu já tenho 4 empregos, aí faço pós-graduação, faço Nossa Senhora, meu pós-graduação, Deus. faço curso de psicofarmacologia, faço curso de psicoterapia. Então, E então é muita treina, e coisa. treina. No meio disso tudo treina. É, Jesus Cristo. aí assim, treino, eu vou falar, né? Depois que eu me formei, eu tive fases assim que foi bem difícil conciliar. Que não tava treinando porque não conseguia. Não tinha tempo. Saía de um plantão porque eu tenho que sair de casa 6 horas da manhã. Então, Uhum. eu tenho que sair de casa 6, 6 e meia da manhã, né? E aí acabava que não conseguia, né? E emendava um plantão no outro, um plantão no outro, um plantão no outro. Aí teve épocas muito cansada que eu não consegui treinar. E aí hoje é assim, vou oscilando, sabe? Oscilando, mas eu tenho em mente, eu sei que assim, a rotina de treino. Aí fui para uma academia que abria às 5 da manhã para poder treinar às 5 da manhã antes de ir para o trabalho, Jesus Cristo. para ver se conseguia, né? Aí tem dia que consegue, tem dia que não Não consegue, tem dia consegue. que. E é Mas assim. o importante é não parar de tentar, né, amiga? É isso. É ter sempre em mente Não, que o foco desistir é aquilo. jamais. Desistir Exatamente. jamais. Mas a vida vai ficando uma bagunça, né? E o importante é que você sempre tenha em mente que pode achar um meio, né? Você sempre tem como achar um meio de colocar, assim, prioridade. Suas prioridades, né? Ali Uhum. dentro da sua rotina. É focar na solução, né? E tentar É, arranjar ali sim, estratégia. Eu respondi, acho que a Tamara perguntou aí, por que que você tinha escolhido medicina? Medicina, escolhido psiquiatria? Ah, a Tamara perguntou mais pra cima, eu acho que vi ela perguntou, por que que você escolheu psiquiatria? então, essa parte, Acho que assim, você respondeu mais ou menos há pouco, mas tem que falar. essa área, né, que trabalha com saúde mental, eu sempre gostei, eu sempre fui apaixonada, né? Porque eu mesma, em mim, eu sempre me vi como uma pessoa muito ansiosa, né? E eu Uhum. sempre oscilei muito na minha vida, né? Vivia épocas que era yoga, aí épocas que era meditação, aí épocas sempre na minha vida Sempre eu tentando trabalhar o interno, tentando né? trabalhar a minha parte mental, a minha parte interna. Eu sempre fui apaixonada por isso, eu sempre gostei muito. E hoje eu vejo assim o quanto é interessante você saber o porquê que as pessoas têm o que têm. Por que as pessoas são ansiosas? Por que as pessoas têm depressão? Como que essa doença age no seu organismo? Como que essa doença age ali no seu cérebro e faz que você tenha esses sintomas? Uhum. E como que o psiquiatra, como que a medicação ajuda a reorganizar tudo ali para que você tenha melhora desses sintomas. Então, eu sou apaixonada. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa além disso, porque eu sei o quanto, né, nesse mundo que a gente está vivendo, esse mundo louco que a gente está vivendo, saúde mental hoje eu digo que é muito mais importante do que qualquer coisa. Porque É, sem isso aqui, você não melhora seu corpo, você não melhora seu estresse, você não melhora sua vida, você não tem bons relacionamentos, você não nada. consegue manter sua saúde física sem saúde mental, não vai. É Então, muito importante. primeiro é cuidar da cabeça, depois é o resto, sabe? Então, assim, lógico que é tudo junto, é tudo em conjunto. Mas se você não tiver uma saúde mental ali equilibrada, você não consegue fazer nada. Você não consegue tudo o resto. Amiga, eu lembro que quando você me falou que estava em dúvida entre ginecologia e psiquiatria, eu fiquei assim um pouquinho espantada, porque eu pensei, meu Deus, mas como que ela tá em dúvida? É claro que é psiquiatria, gente. Mas qual é a dúvida? Que eu falei pra você, foi amiga, psiquiatria, óbvio. Tem tudo a ver com você. E eu acho assim que você vai ser uma médica brilhante mesmo, porque você é muito empenhada, muito dedicada, e é um assunto
que você é apaixonada. Portanto, acho que vai ser fácil, né? Fácil, digamos assim. Mas eu acho que vai ser... O caminho é esse, sem dúvida nenhuma. É, E assim, amiga, eu acho também que tem muito um certo, não sei se tabu, se preconceito, se vergonha das pessoas falarem dos seus problemas mentais, né? De falar, eu vou sim. no psiquiatra, eu tô fazendo terapia. Eu acho que há sempre um pouco de resistência em mostrar essa fragilidade, né? Ou de falar que toma antidepressivo, né? É como se tivesse, ah, mas eu tô indo no psiquiatra, mas eu sou doido. Ah, você nota que há isso? Ah, né? Sim, sim, ainda há muito. Ainda há muito esse preconceito e esse tabu, por quê? Porque as próprias pessoas, elas não conseguem dar nome às suas emoções. Muitas vezes a pessoa, ela vive uma vida inteira, sabe? Com sintomas de ansiedade, ela vive uma vida inteira com sintomas de depressão, ela vive uma vida inteira com um transtorno de personalidade, mas ela não consegue nomear aquilo, acha que aquilo é normal. Acha Uhum, que é normal, sabe? Tá vivenciando crises e crises e crises. E não é. E não é normal. Porque o que uhum, determina um transtorno é a intensidade com que aquilo afeta a nossa vida, a nossa funcionalidade, né? Mas com o uhum, dia a dia, com a loucura, assim, você não consegue ter noção, as pessoas não conseguem ver que muitas vezes tem um problema, que muitas vezes tem um transtorno e que realmente precisa de ajuda, porque não é normal viver triste, não é normal não ter ânimo para levantar da cama, não é normal ter dificuldade até para tomar um banho, não é normal ter esgotamento, sabe? Você tá tão cansado, às vezes você não faz nada e tá cansado. As pessoas falam, por quê? Por que você tá cansado? Você nem dá levantou da conta cama. cansado às vezes, né? Por quê? Mas a pessoa vive num ambiente tão estressor, com tanta ansiedade, com tanto, sabe, que ela se cansa, é cansativo. Ter um transtorno, ter um problema, né, assim, é cansativo. Cansa fisicamente também, Uhum, não só a mente. Então é difícil as pessoas conseguirem nomear, elas próprias entenderem que tem um problema. E uhum, quando entende, é difícil aceitar. Aceitar que tem um problema, aceitar que precisa de ajuda. É como se tivesse dizendo para si mesmo, realmente eu não consigo. Realmente eu sou fraco, eu o sou problema tá em frágil, mim. isso. E é difícil realmente se aceitar, né? Aceitar que tem um problema mental, né? Que eu vejo, até mesmo atendendo, né, na emergência, eu vejo todos os dias, todos os dias, todos os dias, pessoas com transtornos mentais sérios, graves, sabe? Nem são identificados. Negligenciados, sabe? E que não estão, não fazem tratamento, e aí chegam na emergência em surto, surto mesmo, assim, surto. A pessoa descontrolada e precisa de 5, 6 pessoas para conseguir conter. Meu Deus. Então, assim, hoje é uma epidemia de transtorno mental. Eu falo que é uma epidemia de transtorno mental. As pessoas estão doentes, sabe? É. E eu não tinha essa noção. Eu não tinha noção do quanto isso era um problema mesmo de saúde pública, sabe? Eu não tinha essa noção até começar a trabalhar, Vai até começar começar a a trabalhar. estudar e até começar a ver realmente todas essas questões. Entendeu? Então é difícil a pessoa aceitar que tem, porque é um tabu realmente, é um preconceito, sabe? Amiga, atuando na área, já trabalhando com a psiquiatria, né? Fazendo já trabalhando nessa área. Qual é o tipo de problema, assim? Tem algum problema que você identifica sempre com mais frequência do que outros? Uma situação que você fala assim, nossa, de novo. Há uma coisa que seja mais frequente nas pessoas? Você tem identificado? Olha, principalmente casos de depressão, depressão grave, depressão refratária, que já fizeram tratamento e que não teve resposta, né? Que aí é o que a gente chama de depressão. Mas, assim, depressão existem vários tipos, não é um único tipo só de depressão. Então, Uhum. a gente vê pacientes com vários tipos de depressão ali. Depressão
que a gente chama de unipolar, depressão mista, depressão com características ansiosas, depressão psicótica, que é quando tem psicose. Vejo muito também quadros de ansiedade generalizada com ali, toque. Vejo muito transtorno bipolar, né? Que são as pessoas que oscilam muito de humor ali, entre humor depressivo e entre a mania, A que é uma euforia, né? euforia. Isso. Então, essas três doenças, assim, são prevalentes. Né? E atendendo lá agora, eu vejo muito, assim, crianças também com características de autismo, dentro do espectro autista, muito deficiência intelectual, retardo mental. Então, é muita coisa, é muita coisa. É um mundo, assim, que você vê que, meu Deus, Tá são carente, né? pessoas... Tá carente de atenção, de foco nesse problema, né? Porque Isso, realmente. muito. É por isso que eu quero abrir meu consultório, eu quero atender, sabe, da forma que eu vejo, porque a psiquiatria não é, eu não vejo a psiquiatria como uma especialidade prescritora, sabe? Uma especialidade só de prescrever um medicamento, não. Porque o medicamento em si, sozinho, ele não vai dar conta se você tiver uma vida completamente desregrada, uma vida completamente estressante, uma vida sem rotina, uma vida sem sono, uma vida sem atividade física, uma vida sem alimentação, uma vida, sabe? Então, a medicação, ela é uma ferramenta. O que eu sempre digo, existe um diagnóstico na psiquiatria que a gente chama de vida ruim. A vida é ruim, sabe? E a medicação sozinha, ela não vai transformar a vida da pessoa. É a mulher que está dentro de casa, que está sendo abusada, que está sendo espancada, que está em depressão, que está com transtorno de pânico. A medicação, ela é uma ferramenta que te dá meios para que você consiga reorganizar tudo ali em volta, né, do seu transtorno, do problema que você está tendo naquele momento. Mas sozinha não consegue. Sozinha não consegue. Tem que Então, ser. precisa ter muita psicologia aí por trás também, sabe? E a É o forma que que eu eu falo. vejo, né? Acho que todo Eu mundo não devia ter vejo, terapia. eu não vejo a psiquiatria assim, o paciente vai chegar a mim e vai sair de lá com uma prescrição de um medicamento. Não, ele vai sair de lá com uma prescrição de como ter uma vida melhor, com a ajuda da medicação. Eu acho que normalmente o mais comum é prescrição de medicamento, né? É Assim, muito, é assim, a muito bom. especialidade é isso, né? A especialidade é isso, mas eu não concordo. Eu não quero que meu paciente saia de lá com uma receita só, sabe? É, Porque eu sei que vai muito além disso. sem dúvida. Vai É isso, muito amiga. além. E a terapia é tão importante, né? É muito importante. A psiquiatria, ela não, é o que eu tô falando, né? Ela te dá uma ferramenta, mas tem muitos transtornos ali que você muitas vezes nem precisa de uma medicação, né? Que você precisa realmente de psicoterapia Exatamente. direcionada para o seu problema, porque existem várias, né? Uhum. Então, assim, a gente indica bastante também. É E falando, multidisciplinar, né? exatamente. Ou seja, não é só passar o medicamento e já tá, né? Tem E que resolveu ter a vida. Não vai. Não vai exatamente. resolver. Entende? Amiga, e falando assim na questão da depressão que você falou, eu ainda queria voltar um pouquinho. A depressão, eu acho assim, que normalmente as pessoas pensam que. Ou há muito aquela coisa, aquele pensamento de achar que aí a pessoa tem depressão se ela estiver deitada na cama, se ela não se levantar, se ela não. Mas às vezes não é bem assim, né? Às vezes a pessoa tem depressão e tá aí trabalhando e tá aí. E a depressão tá lá, né? Sim, é o que eu sempre falo, né? As pessoas negligenciam seus sintomas, né? O que determina, né, por exemplo, nesse caso, um quadro de depressão é a intensidade. Por quê? Porque é normal todo mundo se sentir triste. Em algum momento da vida vai sentir tristeza, Claro. vai sentir desânimo, vai sentir apatia, vai sentir que a vida ali não tá bem, não tá legal, não tá do jeito que você queria e você realmente vai ter dificuldade para levantar da cama um dia ou outro. Uhum. Mas o que determina um quadro depressivo é a intensidade
desses sintomas. E não quer dizer que você precisa estar afundado numa cama. Lógico que tem casos de depressão grave, realmente, que o paciente não consegue. Mas aí é uma depressão muito grave, né? Bem, mas existem graus, né? Claro. E aí já é uma depressão muito grave, uma depressão que muitas vezes tem até pensamento de morte, né? Pensamento suicida. Então, mas a pessoa que mesmo trabalhando, mesmo tendo uma certa funcionalidade, mas tem uma intensidade de sintoma muito grande. Independente de estar ali fazendo tudo na vida, mas tem dificuldade. A pessoa tem dificuldade. Aquilo afeta, de alguma forma, a sua funcionalidade. Então, é isso que a gente visualiza, né? Quando vai determinar um transtorno mental, né? É a intensidade com que aqueles sintomas, né? No caso, sintomas depressivos, sintomas ansiosos, a intensidade com que aquilo afeta a sua vida. Como aquilo atrapalha o seu dia a dia, como aquilo atrapalha seus relacionamentos, como aquilo atrapalha no seu trabalho, a funcionalidade, sabe? Então, isso é muito importante, porque todos esses sintomas emocionais a gente vai ter, todos eles, né? Todo mundo tem seus traumas, todo mundo tem suas dificuldades, suas limitações, né? Então, muitas vezes você está passando realmente por um problema, né? Você está ali dentro da sua vida, passando por algo, né? Passando por um luto, passando por um desemprego, passando... Então, isso é inevitável, né? E aí a gente precisa determinar se realmente não é apenas só um estressor, né? Um momento estressor, um momento que você está passando, ou realmente aquilo se enquadra num transtorno já, tá? Acho que é mais ou menos isso. É isso, obrigada. Amiga, e me fala, sugestões para cuidar da saúde mental. O que você sugere, assim? Pra gente evitar tomar medicamento. Então, pra tentar... diminuir, assim, o principal que eu falo é diminuir estresse. Diminuir o estresse é fundamental, né? Porque às vezes você tá tão ali envolvido na sua rotina, e eu digo por mim também, né? Tão envolvido na sua rotina, tão envolvido no que você tem que fazer, nos seus sonhos, nos seus projetos, que você acaba se esquecendo de priorizar outras coisas, né? Então, não tem um sono de qualidade, você não consegue dormir e acordar nos mesmos horários. Você, para ter um sono de qualidade, precisa acordar todos os dias pela manhã e se expor ao sol, pelo menos ali 15, 20 minutinhos. A luz solar pela manhã, ela ativa hormônios que vão liberar melatonina lá à noite, para que você consiga ter um sono de qualidade. Uma alimentação desregrada, né, com muito embutido, muita caloria vazia, né, que você não coloca ali alimentos que vão trazer vitaminas essenciais para o seu organismo, né? A gente sabe hoje que transtornos mentais, como depressão principalmente, está muito ligado à parte também, né, nutricional, porque vitamina D, vitamina B12 são vitaminas que, se tiver baixas no organismo, podem causar depressão, né? Então, é um conjunto de fatores, né? A atividade física, porque a gente sabe que a atividade física principalmente libera hormônios do prazer, serotonina, né? O cérebro ali com baixa de serotonina, ele é um cérebro depressivo, né? Então, a atividade física libera hormônios do prazer. Hoje mesmo eu postei até no meu Instagram, né? Que depois que você faz, você tem uma sensação de bem-estar muito grande. Você vai com ódio. Vai com ódio. Mas depois termina se sentindo... Vai com ódio, mas depois que termina ali, né? Você libera, né, esses hormônios que eu falei, que são essenciais, né? Aqui para o bom funcionamento do cérebro, né? É comprovado cientificamente isso, né? Então, não adianta fugir. Não adianta, sabe? Você não vai conseguir ter uma vida equilibrada sem um mínimo de esforço, sabe? Sem um mínimo de esforço por você mesmo, pela sua saúde física, mental, não importa, né? Então, viver é difícil. Eu sempre falo isso, viver é difícil, sempre vai ser. Porque a gente sempre vai estar passando por situações que vão deixar a gente sem ânimo, sem vontade de treinar, sem motivação,
sem querer, sabe, fazer nada. Só existir. Então, ter consciência e ter atenção, sabe? Atenção a você, né? Conseguir respirar em momentos que tá mais ansioso, né? Existem muitas técnicas aí de mindfulness, né? Que você consegue tentar equilibrar um pouquinho seus sentimentos, tentar equilibrar um pouquinho suas emoções, né? O básico. O básico para tudo, é o básico que funciona. Se fizer o básico bem feito, não precisa mais, sabe? Eu acho que você consegue realmente não ter que fazer uso de uma medicação. Eu acho que você consegue, né? Com terapia também, evitar muitos transtornos, muitos. É super importante. A gente tem que se cuidar, né, amiga? Porque o tempo vai passando. Se a gente quiser ter uma velhice minimamente funcional, né, a gente tem que cuidar agora. Funcional e saudável, né? Aquela história, né? Quando eu tiver ali 70, 80 anos, eu quero conseguir sentar e levantar do vaso sozinha. Exatamente. Sem dúvida. Acho que chegamos ao fim. Ai, eu amei, Você amiga. Olha, gostou? muito obrigada pelo carinho, pelo convite, né? Obrigada. Eu espero que você tenha gostado também do nosso papo Eu aqui, adorei, adorei. eu tenha Tava super conseguido ansiosa. e que eu tenha conseguido trazer para você, né, para todo mundo que assistiu aí, um pouquinho do que eu penso, do que eu acho, um pouquinho do que a gente pode fazer para melhorar, né, de vida, né, de perspectiva. E é isso. Eu acho que é muito importante que a gente tenha em mente, né, tudo isso que a gente conversou por aqui hoje. Amiga, eu disse que acabei, mas a gente já tem aqui umas perguntinhas, são as finais. Posso começar? Vai, começa. Então, para. Bora lá. São só aqui algumas perguntinhas que eu gosto sempre de fazer no fim. Me fala, se você pudesse ter uma pessoa que você pudesse conversar com ela durante 5 minutos, quem que você escolheria? Uma Uma pessoa, pessoa. Qualquer pessoa que tá aqui, que já morreu, você podia ter essa pessoa para você durante 5 minutos. Quem que você escolheria? meu avô. É. Seu avô era muito sensacional, lembro demais dele. Cozinhava bem, né? Ou ele não cozinhava? Não, Não. é meu pai que cozinha É bem. seu pai, é. Eu tô trocando aqui as voltas. Então tá, seu avô. Seu maior sonho, amiga? Meu maior sonho hoje é me realizar profissionalmente na minha carreira, ser reconhecida. É isso. Vai Pelo que eu conseguir, tenho faço. certeza absoluta que você vai conseguir. A última coisa que você fez pela primeira vez? A última coisa que eu fiz pela primeira vez, Aham. nossa, que difícil. É, né? Essa pergunta é difícil. Uma coisa que eu nunca tinha feito e que fiz pela primeira vez. Uhum. Ai, gente, Qualquer coisa, que qualquer difícil coisa. lembrar isso. Vou passar. Vamos Vou passar para pensar. outra, depois a gente Passa vai para outra que eu pensar. vou lembrar. Sim. Seu maior medo? O maior medo, meu maior medo, eu acho que vai de encontro ali com o meu sonho, meu maior sonho. Meu maior medo, eu acho que é não conseguir, sabe? Assim, alcançar Legal. meus objetivos. Uhum. Eu acho que é isso. Porque eu sei o quanto eu lutei para estar aqui. Uhum. Eu sei tudo que eu passei para chegar aqui, sabe? Eu tenho medo. Eu tenho medo de. Embora eu saiba também que tudo isso depende de mim, Uhum. né? E que eu posso chegar. Mas eu tenho medo de sei lá, não conseguir. Ficar pelo caminho. Mas você vai É, conseguir, tenho certeza que é você vai. isso. Quer responder a outra? Já lembrou? Cara, a última coisa que eu fiz pela Uma primeira coisa que vez. você comeu, um lugar que você foi. Não vem? Não Nossa, lembro. amiga, eu já Tem vivi nada, tanta não. coisa assim, mas
Eu acho que a última coisa que eu fiz, assim, pela primeira e única vez, assim, foi viajar sozinha, que eu viajei sozinha, fui pro Rio Uhum. e fiz tudo sozinha lá nesses dias, né? Pulei de asa delta, fiz um voo, né, Pela lá e tava primeira sozinha. vez, também de Asa Delta. Primeira e única. Eu acho que foi isso. Acho que foi uma viagem que eu fiz sozinha, E como né? Espero que você não se seja a sentiu última, porque eu viajando? adorei. Hã? Você gostou de viajar sozinha? Gostei. Gostei muito e já tô aqui planejando viajar sozinha de novo, embora eu tenha uma criança aqui em casa que diz que não vai deixar, que eu Uma tenho que levar. criança. Amiga, não é criança mais, não, amiga. Mas é meu parceiro, né? Não tem como. É. E agora, se quiser, pode me fazer uma pergunta. Então, amiga, eu quero te perguntar o seguinte: como que você aí em Portugal, como que você se vê aí em Portugal, assim? Como que você acha que isso mudou sua vida? Como que você acha que é estar num outro país, que é estar aí longe de tudo, de todo mundo, de nós, assim? E estar com a sua filha, né? Criando numa outra cultura, completamente diferente hoje. E como que você se vê aí nesse país, assim, sozinha, nesse mundão? Amiga, eu quando cheguei aqui, demorei muito, eu acho que demorei muito tempo, assim, para me habituar, para acostumar, né, com a vida fora do Brasil, longe de todo mundo. E acho que quando eu cheguei aqui, eu acho que perdi um pouco a minha identidade, sabe? Naquela coisa de querer passar sem ser muito notada, de querer me encaixar, sabe? Eu acho que perdi um pouco assim a minha identidade. Acho que eu não queria dar muito nas vistas, não queria ser vista, não queria ter destaque, sabe? E eu acho que isso fez com que eu me apagasse um pouco. Mesmo na maneira de vestir, em algumas coisas, sabe? E com o tempo a gente vai resgatando, né? Porque depois eu acho que vai gritando dentro da gente. E a gente vai resgatando a nossa. Não é que eu tenha perdido a minha essência, eu acho que eu nunca perdi. Você me conhece, você sabe que eu não perdi. Mas eu acho que eu fui me apagando um pouco. E agora, com o tempo, eu vou notando que vou conseguindo ser eu outra vez, sabe? Assim, vou conseguindo ser da maneira que eu sou, trazer para minha vida aquilo que eu acho que faz sentido, que também hoje não é o que era há um tempo atrás, né? Acho que hoje a gente vai amadurecendo e vai descobrindo coisas que faz mais sentido atualmente. E eu hoje me vejo bem. Se eu pudesse, eu ia no Brasil todos os anos. Eu tenho fé que um dia ainda vou conseguir que isso aconteça, né? De ir todo ano, porque assim, eu desde que estou aqui nunca fui passar Natal aí, né? Eu fui sempre em época baixa, né? Porque é mais barato. Nunca fui passar Natal e Ano Novo. Então, assim, a minha vontade é um dia conseguir ir passar Natal e Ano Novo. Que seria o Natal com a minha família e todo mundo e o Ano Novo com vocês. Esse é o meu projeto. Então, assim, eu hoje tô bem, acho que tô conseguindo passar para minha filha todos os valores que eu aprendi com a minha avó, né, com a minha família, principalmente com a minha avó, que me criou dentro da igreja, que, né, incutiu ali aqueles valores muito importantes, que embora eu hoje não frequente a igreja aqui, a espiritualidade nunca saiu de mim, né? Eu nunca deixei de acreditar em Deus e eu quero passar para ela isso, sabe? E talvez passe um pouco diferente daquilo que minha avó me passou, mas eu espero incutir nela a importância de ter fé, de acreditar, Os de valores, né, sólidos ali que a os gente, né? valores. Exatamente. Mesmo que ela não vá à igreja, né? Que eu aqui também não vou, mas que passar para ela o fundamental, né? Que eu acho que talvez é até mais importante do que você de fato ir numa igreja e estar lá e tudo. Acho que o que você faz fora dali é que conta, né?
o bem que você faz, a sua honestidade, ser uma pessoa que quer o bem dos outros, gostar de ver as outras pessoas, ficar feliz com o sucesso do outro. Então é isso tudo que eu quero incutir nela. E eu também, graças a Deus, aqui tenho bons amigos que eu, né, fui criando ao longo desses anos. Por isso agora eu tô bem. Se eu Tá no conseguir aí caminho, todo né, ano, amiga? Tá no caminho tô no certo. caminho, É, assim, eu acho que sim, acho que estamos. tô. E vai dar tudo certo. É isso mesmo. É isso, chegou ao Tá, fim. Deixa eu só então tá ver se tem bom. aqui alguma pergunta, porque eu acho que tem. Tipo, eu não falo muito perto do microfone, depois eu vou deixar o povo surdo. Ai, a Denisa sugeriu aqui o livro A Coragem de Ser Imperfeito, que você já me tinha sugerido também esse livro, não sugeriu? A Coragem de Ser Ai, amiga, Imperfeito? não, eu acho que já, porque eu tenho ele aqui. Eu É. tenho ele aqui. Mas assim, se fosse para eu dar uma dica assim de livro para a vida mesmo, assim, eu falaria de um livro que o autor chama Viktor Franklin, Uhum. chama Uma Vida de Sentido. Acho que já ouvi falar desse livro. É sobre um psiquiatra que estava no campo de concentração nazista. Uhum. E lá ele narra, assim, como a vontade de viver, né? Como a vontade de voltar para casa, para os seus, faz com que você tenha força, uma força. Tem uma frase no livro assim, que é a frase que eu levo para minha vida, que eu vou dizer para vocês, assim, Uhum. para vocês levarem para a vida de vocês também. A frase diz o seguinte: se você tem um porquê, Você você faz suporta qualquer como. foi. Então é isso. Se você tem um porquê, você consegue suportar qualquer como. É porque às Porque vezes você está tem na um nossa cabeça objetivo. as limitações, né, amiga? Isso, são Às muitas vezes, crenças, né? Muitas crenças limitantes, né? E são é. essas crenças que a gente precisa ir abandonando, assim, aos poucos, porque não é fácil também, Não, né? Que você consiga mudar a sua mente, mudar a forma que você pensa, né? É tão enraizado, né? Tudo isso que não é fácil. não. Mas eu acho que é bem por aí. Quando você tem um objetivo, quando você quer muito algo, né? Você Você consegue encontra, suportar. encontra a maneira de chegar lá, né? Deixa eu ver se tem mais alguém perguntou aqui alguma coisa. Peraí. A Jaque depois entrou. A Josi falou que ficava brava com as episiotomias nos partos. Deixa eu ver quem mais. A Tamara falou que te admira muito. Linda. Você seja uma psiquiatra terapêutica sensível, humana, que no mercado tem tá cheio de psiquiatras ingressados que querem tratar somente a doença, pois. A Jaque falou da sua viagem pro voluntariado também, foi top. A Denisa também. Ai, peraí. A Tamara falou da psiquiatria, porque que você escolheu, a gente já respondeu. E acho que tá tudo. Tem aqui uma pessoa que falava da gente no Palma Muniz, Ah, lembrava. nossa, esse é das antigas. Estevão. Ah, eu sei quem é, o Eli. Ah, Lembra? aham, Redenção, sim. lembro. Eli Estevão, sim. A Tamara falou que você é um exemplo de determinação, e é mesmo. Obrigada. E acho que tá tudo. Só que eu não queria deixar aqui de responder ninguém. Tá aqui um rapaz tá pedindo, tia, deixa o Luiz Felipe pro futebol, por favor. Gente, olha, os amigos do meu filho, eles são, eles Ai, são meu muito Deus. engraçados. É porque a nossa amiga, né, a Idila convidou a gente, eu e a Elissa, pra ir lá pro lago hoje, né? E aí eu chamei o Luiz Felipe e ele tinha o futebol marcado. Aí ele desmarcou o futebol pra ir com a mamãe, né? Óbvio, Ai, acompanhar. vocês vão lá? Vamos. Eu e a Ai, que bom. Elissa. E a Elissa disse, Quando? agora eu tava só terminando aqui com você. Ai, gente. Vamos, amiga, vem. Nossa senhora. Ai, meu Deus, só Deus sabe como é que tá esse coração. Isso, Eu né? queria, oh, se eu pudesse. Mas pronto, infelizmente não dá, né?
aproveitem por mim, tirem fotos Pode deixar. e se divirtam e aproveitem que vocês estão perto, porque é um privilégio, né? Vocês poderem se juntar de vez em quando. Compartilhar, né? É. E é isso. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, as pessoas que comentaram e agradecer mais uma vez a amiga por ter aceitado. Pedir desculpas se alguma coisa não correu muito bem, mas eu acho que eu estava um pouquinho ansiosa, né? Tenho tentado falar um pouco mais devagar, porque eu falo muito rápido, estou trabalhando nisso ainda. E é isso, muito obrigada. Do fundo do coração, você sabe o tanto que eu te amo, que você é minha amiga, assim, para a vida inteira. E eu sou muito grata pela sua amizade, mesmo. Aí eu que tenho que agradecer, amiga. Eu amei, eu acho que, assim, embora eu também estivesse nervosa, né? Mas você foi incrível, tá? Incrível, excepcional e continue mesmo fazendo o que você quer fazer. Você é uma pessoa que eu também admiro muito, tá? É uma pessoa que eu levo para minha vida sempre. Você sabe que quando o bicho aperta, né? Aqui a gente, né? Você é uma das pessoas a quem eu recorro. Então eu acho que você é incrível nisso que você está fazendo aqui. Eu amei que você me convidou, eu amei participar disso aqui com você. Né? Eu acho que foi um papo muito legal, você soube conduzir, assim, foi excepcional. Eu acho que a gente conseguiu, né, E você conversar teve bem brilhante também. e acho que a gente Muito calma, conseguiu. controlando aqui a minha ansiedade, que sou mais afoita. E eu fiquei muito feliz, tá? Eu te amo, você sabe que eu te amo, você sabe que você pode contar comigo sempre, independente do que for, tá? E muito obrigada. Obrigada, amiga. Te amo. Beijo. Vai lá, vai pegar no carro, vamos pro lago. Vamos ali, Tirem fotos, vamos me viver. marquem. Ah, Fazem bem. deixa eu tirar um print. Ai, peraí, que eu também vou tirar, pera. Tira aqui, Felipe. Um print. Olha, até uma amiga minha disse que só chegou agora, mas vou deixar gravado e ela Fica vai bem ver. bonita aí. A Denisa falou que ama a gente. A Denisa também ama demais essa menina, meu Deus do céu. Amo, Denise, Tamara linda. falou que adorou o bate-papo. Tem um livro para sugerir, Basta Sentir, da Mariana Rios. A Tamara sugeriu também. Gente, a gente não vai sair dessa live hoje, não. Suzy, querida, você é maravilhosa. Tenho muito orgulho de ser sua amiga. Parabéns pela coragem de sempre. Que Deus te abençoe todos os sonhos e os planos. Consiga realizar todos os seus objetivos. Obrigada, Tamara. Tamara também é muito fantástica. E é isso. Vou parar de ler, senão a gente não sai daqui. Gente, obrigada. Do fundo do Muito coração, eu obrigada, amo gente. fazer Espero que isso. vocês tenham gostado. Eu amo fazer isso. Amo abrir espaço para as pessoas que eu gosto, eu considero interessantes, abrir espaço para elas falarem um pouco da trajetória delas, para elas é, partilharem os conhecimentos que têm, as sugestões de melhoria para a vida da gente, né? Que não é preciso ser uma pessoa super, hiper, mega conhecida para ter coisa importante para partilhar. E eu acho muito bom ser um canal, né? Para fazer com que a sua voz chegue a mais pessoas, para que o seu conhecimento chegue a mais pessoas, para você contar a sua história. E eu amo fazer isso. Amo, gosto muito mesmo. Embora eu fique nervosa, porque eu não consigo deixar de ficar nervosa, né? Mas eu gosto mesmo muito de fazer isso. E é para continuar, sem E dúvida. tem feito muito bem, com Tem. certeza. Assim, tem me feito bem, né? E eu vou melhorando com o tempo. Vamos lá tirar o print, amiga? Vamos. Vamos. Sorriso. Pera. Peraí. Eu também Aí, tenho que... aí Olha, você já tô... chega. Peraí, Vai. pera. Não tô te vendo. Afasta o seu celular aí um pouco. Assim... Aí. Mas agora eu tenho que fazer, né? Com a minha mão. Como é que eu vou fazer? Não consigo. Eu te mando, eu te mando. Ah, O Luiz boa, Felipe tá vai fazer bom. aqui pra mim. Boa, Luiz Felipe. Vai. Tá feito? Já tirou uns 500 ele. Aham. Então tá, beijo, Luiz Felipe, beijo que saiu ouvindo. Diz ao Luiz Felipe para seguir o meu Beijo. amor, beijo. Diz ao Luiz Felipe aí, olha, Luiz Felipe, segue o canal da tia no YouTube, viu? Vou seguir. Segue lá. Então tá, um beijo. Um beijo.
Amo vocês e obrigada mais uma Te vez. amo, Obrigada, amiga. pessoal. E depois eu vou Obrigada deixar aí. tudo gravado, tá bom? Para quem não conseguiu assistir ao vivo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo.